Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Lucas 10, a partir do versículo... Vamos lá, do versículo 25. Vamos do início para entender um contexto da parábola do bom samaritano. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como é que lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, glória a Deus pelo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. E o homem disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Você pode dar glória a Deus pela palavra de Deus? Fique à vontade para dar glória a Deus, aleluia, tá bom? Esse é o lugar para você fazer isso. Deus espera seu louvor, a sua adoração. Fique à vontade aqui neste local. Jesus, quem é o meu próximo? Pergunta o doutor da lei. Diga assim: quem é o meu próximo? Às vezes a gente pensa que o próximo são pessoas indistintas. É quem está do meu lado, é quem está sentando junto comigo, é uma pessoa desconhecida, talvez às vezes até um inimigo. Mas lendo essa parábola, eu começo a ver algumas características que Deus define, ou que Jesus entende como definição para entender quem de fato é o meu próximo. Porque às vezes nós temos pessoas que estão sentadas do nosso lado, mas não são tão próximas assim da gente. Às vezes tem gente que está do nosso lado, que a gente pensa que vai nos ajudar, mas quando nos vê caídos na caminhada da vida, viram a cara e passam de largo sem querer ajudar a gente. Jesus, para responder esse homem da lei que queria testar Jesus, perguntando quem era o próximo, a didática de Jesus você já conhece. Ele não deu uma resposta direta. Ele contou uma parábola, uma história, para que um homem criasse um senso crítico e ele chegasse à conclusão de quem era o próximo dele. E ele fala que o homem saiu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era um lugar santo, era o local do templo de Deus, era o local onde iam adorar a Deus, era o local onde iam entregar holocaustos e sacrifício a Deus, era o local de culto. Quem sabe poderíamos aplicar isso como se fosse a igreja. Um homem estava num local de adoração, num local de louvor e de entrega, e ele sai de Jerusalém, ele sai da igreja, e no caminho e na saída da igreja, ele é atacado por salteadores, por assaltantes. Você tem que aprender que ir para a igreja não te exime de dores no caminho e no caminhar da vida. Frequentar a igreja
não deixa a gente imune das dores e das perseguições que nós vamos enfrentar na nossa vida. Abel fez um culto e por causa do culto dele, ele foi morto. Então, cultuar a Deus não cria uma blindagem contra a maldade que existe no mundo. Quem já foi assaltado sabe muito bem disso. Você tem um sentimento de impotência, é um sentimento devastador. Eu fui assaltado algumas vezes na minha vida. Uma vez colocaram uma faca aqui atrás e levaram tudo que eu tinha. Outra vez arrombaram um carro, eu nem vi, nem percebi. Outra vez eu estava com a minha esposa viajando e roubaram tudo que estava dentro da bolsa dela e a gente nem percebeu. A última vez que eu fui assaltado e que eu tive um sentimento devastador... Oi, meu filho, tudo bem? Tu vai ficar aqui com o papai? Tá bom. A última vez que eu tive um sentimento devastador e o último assalto que eu sofri foi aqui em São Paulo. Eu estava na rodovia dos imigrantes. E aí eu cheguei na Praça do Pedágio. Quando eu baixei o vidro do meu carro, um assaltante chegou, pastor? Não, eu vi o preço do pedágio, R$27. Eu clamei o sangue de Jesus, meu irmão. R$27 para andar nessa rodovia? Assalto à mão armada, crente. Mas sabe, talvez muitos aqui não tiveram encontros devastadores de assalto, mas ninguém aqui nessa igreja está exime disso. Eu tenho certeza que cada um de nós já passamos por problemas, não de assalto, mas de pessoas que entraram na sua vida e roubaram a sua paz. De pessoas que entraram na sua vida e roubaram a sua esperança. De pessoas que roubam a sua unção, te sugam da sua alegria. Pessoas que você abre o coração e acabam com seus sentimentos. Pessoa que você abre um ambiente e a intimidade da sua casa e quebram a comunhão da sua mesa. Pessoas que você traz e acolhe no seu lar e talvez maculam o seu leito conjugal. Encontros devastadores. Pessoas que entram na nossa vida e nos deixam feridas no chão, quase mortos. No caminho vai ter assaltante, no caminho vai ter salteador, no caminho vai ter quem te bata, no caminho vai ter quem te deixe, pega aqui meu amor, vai ter quem te deixe quase morto. Mas eu vim pregar para você que neste caminho também existe um bom samaritano. No caminho também tem socorro. No caminho também vai ter ajuda. Eu posso aplicar isso no ano de 2020, um ano de dor, um ano de perda, um ano de deficiência, mas o que Deus está falando é, não acabou ainda a estrada desse ano, ainda existe um bom samaritano que vai te ajudar e vai te levantar. Louvado seja o nome de Jesus. Esses homens, eles assaltam este rapaz que sai de Jerusalém, ferem ele, mas além de ferir, batem nele. Também, já que já assaltou, por que tem que espancar o homem também? Talvez porque naquele tempo não tinha arma de fogo, porque hoje a arma de fogo de longe você para. Naquele tempo não tinha isso. Eu imagino que assaltaram ele, mas depois bateram para tirar dele a possibilidade de reação. Pessoas que entram na nossa vida e além de nos ferir, batem na gente. E tiram da gente qualquer possibilidade de reação. Mas sabe de uma coisa? Que pelo menos eu dou glória a Deus aqui, é que eles bateram e foram embora. Porque às vezes tem gente que fere, que bate e ainda quer ficar do nosso lado. Tem gente que bate, que fere e ainda quer sentar com a gente no lado no púlpito, quer sentar e dar glória a Deus do nosso lado. Eu oro para que Deus afaste de você pessoas que estão te ferindo, pessoas que estão te deixando meia mortas, porque lá na frente Ele vai enviar ajuda e Ele vai enviar socorro. Agora, esse homem pede socorro? Não. Ele grita por ajuda? Não. Por quê? Porque quem está meio morto não fala. Somos nós que temos que ter a sensibilidade de entender quem está meio morto, quem está ferido e quem está precisando de ajuda. Então o que Deus faz? Deus manda socorro. A parábola conta, e Jesus falou, nós lemos aqui, que chega primeiro um sacerdote. Veja você que Jesus não encobre nem erro de sacerdote. Aqui nessa parábola ele está expondo um líder, um pastor. Ele fala que o sacerdote
está ocasionalmente passando pelo caminho quando ele vê este homem jogado. Aquilo que nós não vemos, nós não temos responsabilidade, mas aquilo que Deus permite nós vermos, Ele espera da gente alguma ação. Se Deus me permitiu ver alguma coisa acontecendo na vida, no ministério, na igreja, é porque Ele quer que eu faça alguma coisa para consertar essa situação. Mas a Bíblia fala que chega o sacerdote, o líder, o pastor, vê aquele homem jogado, o que ele faz? Absolutamente nada. Ele passa de lado e ele vai embora. Depois do sacerdote, vem um levita. Quem é o levita? Levita é o obreiro do sacerdote. É o obreiro da casa do Senhor. Se fosse para a gente aplicar a hoje, o sacerdote é o pastor, e quem é o levita? É o obreiro, é o diácono, é o evangelista, é quem está servindo na casa do Senhor. A Bíblia fala que esse levita, ele chega naquele lugar, diferente do sacerdote. A Bíblia fala que ele ocasionalmente passava por ali, mas o levita não. Ele chega até aquele local. Então, se ele chega até aquele local, eu entendo que aquele era o destino dele, mesmo que aquilo não fosse o destino planejado por ele. Você entendeu isso? Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E às vezes, os destinos que Deus tem para a gente são diferentes dos destinos que nós planejamos para nós mesmos. A gente planeja uma coisa, mas Deus está outro destino para a gente. A gente pensa uma coisa, mas Deus dá outro destino para a gente. É por isso que nos púlpitos nós pregamos: você vai chegar, você vai romper, você vai cumprir aquilo que Deus tem para você, você vai chegar no seu destino, você vai chegar no seu objetivo. Mas eu vim hoje, na última Santa Ceia de 2020, falar uma coisa para você: você não vai chegar no destino, você já chegou no seu destino. Eu aprendo aqui que onde Deus me colocou, Ele quer que eu faça alguma coisa. Onde você está hoje é onde Deus já te levantou para fazer alguma coisa. Onde você está, na sua igreja, no seu colégio, na família onde você está localizado, novos obreiros, é o destino que vocês já tinham traçado, talvez por Deus, talvez não por vocês. Por isso esqueça de querer: não, pastor, meu destino é púlpito, é o alto, é o sucesso, é a fama. Que negócio é esse, levita? Se existe alguém passando necessidade do seu lado, aí é o seu ministério. Ele chega nesse local e Deus fala: é aí o teu ministério, é aí que eu preciso de você. O que o levita faz? Ele passa direto, ele imita a ação do pastor dele. Se ele é um levita na casa do Senhor, existe um sacerdote. Aqui eu vejo um levita que imita a mesma atitude do seu líder. Entenda que você fica a cara das pessoas que você rodeia. Se você tem um líder cheio de Deus, um líder humilde, um líder cheio do poder, cheio da graça, você vai ficar a cara dele. Agora, se você tem um líder e um pastor contendeiro, brigão, rebelde, divisor, reclamão, você também vai ficar a cara dele, porque nós ficamos a cara das pessoas que nós decidimos nos rodear. Por isso, nesse finzinho de 2020, comece a prestar atenção e se rodeie de pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que levantam, pessoas que abençoam, pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, pessoas que batem palma, pessoas que se alegram, pessoas que te abraçam, pessoas que vão se alegrar, cheio de amor, cheio de paz, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, gente que se alegra, que une, gente que traz para perto, gente que honra, gente que é fiel, porque você vai se tornar a cara das pessoas que você decide se rodear. Eu profetizo na sua vida: Deus vai colocar pessoas no seu lado e vai colocar você no lado de pessoas para que elas se tornem a cara do Deus que você serve. Você vai ficar a cara de Cristo, a cara do noivo, a cara do seu Deus. Nós, quanto mais louvamos a Deus, quanto mais nós vemos para a casa de Deus, nós nos tornamos a cara do Deus que nós servimos. Está na sua mão essa opção. O que você quer se tornar?
Porque no caminho tem salteador, no caminho tem assaltante, no caminho tem liderança equivocada, no caminho tem liderado que acompanha e segue o exemplo do líder equivocado. Mas a palavra de Deus fala que nesse caminho de encontros devastadores, também vai ter encontros surpreendentes. Está doído? Está demorando? Deus está falando, está chegando o bom samaritano para curar as suas feridas. Deus vai colocar no seu caminho gente que traz na bagagem vinho e azeite. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão tratar as suas feridas. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão parar, mesmo quando você não chama, mas elas têm a sensibilidade de entender que você precisa de uma oração, precisa de uma mão, precisa de alguém para estar do seu lado. Quem sai de Jerusalém não morre no caminho. Existe ajuda e existe socorro para a sua vida nesse fim de ano. Aleluias, aleluias. Deus está mandando socorro. Então o samaritano vem descendo na mesma estrada. A palavra de Deus nos diz que ele está fazendo uma viagem. Então, a descrição para o sacerdote era: ocasionalmente passava por lá. Ocasionalmente no dicionário quer dizer por acidente, sem pretensão, por acaso, de qualquer jeito. Ele passeava. O bom samaritano não, ele tinha uma meta pré-definida, ele tinha um destino, ele tinha um objetivo. Porque tem gente que está passeando na vida, está desocupado, está disponível e mesmo assim não para ajudar pessoas que precisam. Aí quando Deus vê isso, que pessoas disponíveis não estão fazendo nada, Ele faz o que fez com você. Ele te tira lá daquele escritório, lá daquele carro, lá daquela casa, lá daquele condomínio, ele te traz para a casa dele e ele pega pessoas que estão ocupadas, pessoas cheias de tarefa e fala: eu vou mudar a rota da sua vida, eu vou colocar pessoas no seu caminho para você abençoar, porque aqueles que estão disponíveis e livres não fazem. E quando aquele que está disponível, aquele que está livre não faz, Deus levanta alguém melhor e mais ocupado para fazer no lugar dele. Tem muita gente que está entendendo por que às vezes as portas estão fechando. É porque Deus quer que você caminhe. O chamado de Deus é para ajudar pessoas, para levantar feridos, para tratar ferimentos de pessoas que estão jogadas, semi-mortas e não conseguem nem reagir. Sabia disso? Quando você não faz o que Deus chamou você para fazer, Deus levanta alguém melhor do que você para fazer no seu lugar. Eu não quero que Deus levante alguém melhor para fazer aquilo que Ele colocou no meu coração. Ele te chamou. Pastor, mas eu estava muito ocupado. Ele gosta de gente ocupada. Porque aqui nós vimos pessoas que só passavam, ocasionalmente não fizeram nada. Então Ele para quem está cheio de coisa para fazer. Para sentar, para ajudar, para colocar azeite, para dar vinho, para colocar ataduras nas feridas. 3 pessoas passaram, só uma ajudou. Olha como está desequilibrado isso. 2-1. Mas esse 1 faz grande diferença. Mas esse 1 pode mudar qualquer ambiente. Esse 1 chegou, parou e se aproximou para olhar as feridas. Que Deus nos dê graça para não fugir de quem está caído e ferido no chão. Que Deus dê graça para a gente, para que a gente possa se aproximar de quem está ferido. E cuidar. A gente tem a tendência de falar: ele caiu, ele está longe, e a gente se afasta. É nesse momento que essas pessoas mais precisam da nossa proximidade e do nosso cuidado. Faz assim com a mão, faz assim com a mão. Deus está colocando sobre você azeite, vinho e atadura para você socorrer quem está caído. Deus vai derramar e vai colocar o estoque da sua casa e da sua vida, vinho e azeite, para você ajudar quem estiver ferido no meio da caminhada. Lá atrás, Deus está colocando sobre vocês vinho e atadura para você socorrer quem tem necessidade. Ele chegou perto. Para quê, pastor? Para ajudar. Mas ele era 1 e 2. Porque isso aqui remete a hoje. A maioria, quando vê alguém ferido, caído, chega perto
Não para curar a ferida, mas para expor a ferida. Pega, tira uma selfie, coloca no zap, bota num site de fofoca, bota no grupo e acaba com a reputação de alguém. Ele chegou perto, não para expor as feridas, mas para cobrir as feridas. Deus quer uma igreja que cubra as feridas de quem está caído. Não leve o que eu estou falando errado. Eu não disse cobrir o pecado, eu disse cobrir as feridas, porque muita gente quer. Por que ele caiu? Onde ele caiu? Com quem ele caiu? Eu não quero nem saber a razão pela qual ele caiu. Eu primeiro quero cuidar das feridas, eu quero cobrir ele e eu quero cuidar dele, senão a gente vai expor. A gente expõe. Eu digo isso para a geração do smartphone. Troca o teu smartphone por azeite, vinho e atadura. Para de expor as pessoas, cuide e cure as pessoas. Para de julgar as pessoas. Deus levanta uma igreja em 2021, onde durante uma pandemia, famílias estão destruídas, acabadas, desestruturadas. Qual é o papel, pastor, para o ano de 2021 da nossa igreja? Carregar vinho, carregar azeite e atadura, e curar, e cobrir as feridas das pessoas. Eu não quero nem saber. Cubra, meu filho, cubra a ferida. Quando a gente cobre a ferida das pessoas, as moscas varejeiras que estão bisbilhotando, elas têm que ir embora procurar uma outra ferida. Aqui não, aqui a gente não expõe ferida, aqui a gente cuida do ferido. Arabaçu cantarás. Sabe, é por isso que eu amo a Assembleia de Deus, a igreja a qual eu sirvo. E a gente fala, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que nós temos e servirão com alegria a Deus aqui, na Assembleia de Deus. Embora, às vezes, eu me preocupe, porque esse 2-1 também pode acontecer dentro da igreja. Será que a gente tem mais gente expondo do que gente ajudando e curando? Porque, eu vou falar uma coisa para você, como pastor, no ano de pandemia, 180 igrejas, é muito problema para resolver. É muita gente ferida, é muita gente caída nesse ano, é muita família desestruturada, é muita finança toda atrapalhada. E aí, como é que nós conseguimos cuidar de tudo isso? Algumas pessoas questionam assim. Eu já vi pastor Samuel, pastor André, como é que pode 180 igrejas, tantas famílias, a minha tem tanto problema, como é que vocês conseguem gerir todos esses problemas? Vocês têm equipe de advogado? Não. Embora tenha para a administração da igreja, mas não para os problemas corriqueiros da igreja. Tem psicólogos? Tem, mas eu não tenho um psicólogo por igreja. Tem psiquiatra? Não. Tem quem entende dos relacionamentos humanos? Algumas pessoas. Não tem médico, não tem advogado, não tem psiquiatra, não tem psicólogo? Não. Mas tem uma coisa que na Assembleia de Deus tem, que esse pessoal não sabe. Existe dentro da Assembleia de Deus um negócio chamado círculo de oração. Mas pastor, elas entendem de direito? Não. Elas entendem de psicologia? Pouco. Elas entendem de psicanálise? Não dica de nada. Mas tem umas coisas que elas são experts. Oração. Aí vem os problemas. Aí uma chega no culto, chega outra no culto, chega outra no culto, você vê o joelho calejado de tanto orar, aí uma puxa o hino da harpa 32, outra puxa o 144, outra puxa o 207, e daqui a pouco elas se ajoelham, começam a orar, e tudo que estava travado começa a se desenrolar pelo poder do Espírito Santo. Irmãs assembleanas, levantem a mão para mim, por favor. Ei, não para de orar não. Deus coloca sobre vocês azeite e vinho e atadura, é pelo joelho de vocês, é pela oração de vocês, irmãs assembleianas, que nós, pastores, conseguimos gerir um campo tão grande. Eu sei que é difícil, mas Deus manda falar para vocês especificamente. Não para. Continue firmes e constantes, porque quanto mais vocês oram, mais Deus vai repor o estoque de azeite, o estoque de vinho, o estoque de atadura na vida de vocês. Essa igreja só está de pé pela oração das irmãs e o ciclo de oração. Só. Como é que a gente vai resolver tudo isso, pastores? Tanto problema, não tem saída. Eu profetizo, irmãs,
Deus está renovando a vida, a energia e a força e o vigor de cada um de vocês. Essa igreja precisa mais do que nunca das irmãs de oração que clamam. Por quê? Porque quando você ora, resolve coisa que nem advogado resolve, que nem doutor resolve, que nem médico resolve, que nem psicanalista resolve. Eu estou falando porque eu já vi. Vai lá no interior, já contei isso no interior do Amazonas. O pastor Niltinho, ele tem um dente em cima, outro embaixo. Sabe ler? Não. Sabe escrever? Muito menos. Mas quando chega um canceroso perto dele, ele abre a boca, começa a orar errado. Fala o português todo errado, mas a unção de Deus cai naquele local e ele é curado. Eu já vi. Azeite, vinho e atadura. Esse é o chamado para a nossa igreja para o ano de 2021. Nós estamos de viagem. E esse homem também estava de viagem. Aí o que ele leva na bagagem dele? Coisas para consumo pessoal. Talvez uma troca de roupa, talvez uma comidinha. E a Bíblia diz que na bagagem ele leva vinho, que na bagagem ele leva azeite. Para quê? Para consumo próprio. Ele leva para ele. Mas quando ele vê alguém que precisa, ele pega aquilo que é dele e ele oferece para esta pessoa. Porque no reino de Deus funciona assim. No mundo as pessoas falam assim, ó, eu vou guardar porque um dia eu posso precisar. Sabe como é no reino de Deus? Eu preciso dar, porque um dia eu vou precisar. Ei, você sabia que para homens que nem esse bom samaritano, nunca vai faltar socorro? Porque tudo que ele tinha, ele ofereceu para os outros. E é dando que se recebe, não é assim que a palavra de Deus fala. Tem muita gente que faz coisa errada, que tem problema, que está ferido e que cai, e que não recebe ajuda nenhuma, já percebeu? Por quê, pastor? Porque quando eles tiveram a oportunidade de poder ajudar e mostrar misericórdia, não mostraram. E é difícil a gente, às vezes, receber aquilo que a gente não deu. Não guarde o teu azeite, não. Não guarda o teu vinho, não. Não guarda a tua compaixão. Não guarda a sua misericórdia. Deus está falando. Você precisa usar para você ter. Existem irmãos aqui nessa igreja, que nem esse bom samaritano, que se ele está ferido, a irmã do Rococó levanta a criança, levanta o pessoal da cantina, levanta músico, levanta pastor, levanta diácono e chega com azeite, e chega com vinho e fala assim, ó, eu estou te dando azeite e vinho, eu vou cuidar de você das tuas feridas, porque aquele dia que eu estava caído, você fez o mesmo por mim. Você quer receber misericórdia? Dê misericórdia. Você quer receber graça? Seja graciosa. Você não precisa guardar para ter, você precisa usar para ter. Use aquilo que Deus colocou na sua mão, que nunca vai te faltar. Use a misericórdia que Deus derramou sobre você, que nunca vai te faltar misericórdia. Use o azeite, use a atadura, use o vinho que Deus colocou na sua vida para os outros, entregue aos outros, dê a quem está necessitado, mesmo sendo seu, para subsistência às vezes, ou consumo próprio. Deus está falando, é quanto mais você usa que você tem, é quanto mais você dá que você recebe. E esse é o mesmo princípio que a gente vê na segunda ação dele, porque ele desce, ele se aproxima, ele vê as feridas, e ele bota ataduras, ele faz band-aid, ele faz curativos nesse homem. E aí o que ele faz? Ele pega e coloca o homem no cavalo dele, no lugar que era dele. Tem algo muito profundo, forte nisso aqui, porque Deus, ele abençoa pessoas, mas às vezes as pessoas não entendem. E ao invés de abençoar as outras com a bênção de Deus, elas guardam para si próprias. E aí elas esnobam. Por que você acha que Deus te deu um carro zero, irmão? É para você ajudar quem não tem carro, para você dar carona para o irmão que está indo para a igreja, para falar, pastor, precisa carregar o grupo de louvor, os instrumentos, a banda, está aqui o meu carro disponível, pastor, para fazer o que o campo precisar, dá carona e ajuda essas pessoas. Você quer que Deus mantenha essa bênção contigo? Coloca no teu lugar as pessoas a quem Deus está colocando no seu caminho. E aí Ele vai manter você abençoado, Ele vai manter aquilo que você tem. Você não percebe que nós estamos pregando e o que Deus está falando essa noite é: você
André, você, igreja, pastores, vocês são o meu protótipo de bom samaritano. Eu quero que vocês sejam como este bom samaritano. Se tudo que você tem só serve para você, parabéns. Você que conquistou com o seu braço e com o seu talento. Agora, se aquilo que você tem você usa para abençoar outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas, para fazer crescer o reino de Deus, parabéns, foi Deus que te deu. Os projetos e planos de Deus para a nossa vida é para que a gente abençoe outras pessoas. Porque você percebe, né? Passa primeiro o sacerdote. Ele passa a pé, não ajuda. Aí depois vem o levita. Ele passa a pé e não ajuda. Quem tinha carro nesse tempo, cavalo, é quem parou. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero pregar aqui, não? Ei, Deus te dá cavalo, e Deus dá cavalo não é para quem sabe montar. Deus dá cavalo para quem sabe montar e carregar alguém junto com ele. Deus te abençoa não para você ter só para si, Ele te abençoa para você ver gente caída e necessitada do seu lado e falar: Deus me deu mais do que eu precisava, existe um espaço aqui, mesmo que eu tenha que tirar o meu lugar, eu coloco você aqui. Então, quando você aprender a carregar alguém com você, Deus vai investir na sua vida. Eu posso repetir isso? Quando você entender que Ele te chamou para ajudar alguém e você carrega alguém com aquilo que Ele te deu, Ele vai investir mais em você. É o que eu tenho aprendido na minha vida. O que é meu não é meu, é de Deus. E quanto mais eu compartilho aquilo que é meu, mais eu vejo Deus investindo na minha vida, porque Ele quer ampliar aquele que entende o chamado e o propósito dele na vida. Deus vai ampliar o propósito dele na sua vida. Quanto mais você ajuda, mais Deus vai te abençoar e te capacitar para ajudar outras pessoas. Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui essa noite? Por isso, pode tocar aí um rapidinho, pode tocar o pessoal aí rapidinho. Dê o seu lugar para as outras pessoas. Foi isso que esse homem fez. Além do azeite, além do vinho, além das feridas, ele coloca este homem no seu próprio cavalo. Ele desce do cavalo e no lugar dele ele coloca uma pessoa estranha, ferida, caída na vida. Às vezes eu não entendo por que pessoas fazem cara feia quando a igreja tem muito visitante. Aí o pastor fala assim, você que já é membro da nossa igreja, fique de pé e dê lugar para um visitante sentar. Aí o cara faz cara feia, né? Já que eu estou aqui, eu vou falar isso. Eu lembro do congresso CREA. Quando foi chegar aqui, era só um congresso de mulheres. Era só inscrição para mulheres. Daí vieram várias irmãs falando, pastor, o que foi? Tem um monte de homem zarrão, homem crescido, sentado e não está dando lugar. Mulheres que fizeram a inscrição estão de pé, pastor. Aí eu peguei o microfone e falei, de maneira sutil, tranquila, meus queridos irmãos, o congresso CREA é um congresso para mulheres, e elas se inscreveram na internet. Eu estou vendo muito homem aqui, com aparência de homem. Eu vou pedir que você fique de pé, porque esse local é feito para as mulheres. E elas deram glória a Deus e um aleluia. Eu voltei para o meu local. Aí os diáconos vieram depois para mim, pastor, tem uns 4, 5 ali que cruzaram o braço, fizeram cara feio e falou assim, só saio daqui se o pastor vier me tirar. Se fosse meu avô Severo Camo, falava assim, miserável. Toma vergonha na cara, rapaz. Não, pastor, eu sento nessa cadeira há 25 anos. E quem quer me tirar, ninguém vai me tirar. Você não entende que o pastor está há mais de 25 anos, está há 80 anos orando para Deus mandar uns 5 pecadores para serem reconciliados, para aceitar Jesus, e quando os pecadores chegam, eles não conseguem sentar, porque você está sentado no lugar. Se eu fosse você, eu teria a seguinte atitude, pastor, pode sentar no meu lugar, e quando ele botar um pecador no seu lugar, uma pessoa ferida no seu lugar, você tem que ir além ainda, tem que falar assim, Senhor, usa a minha cadeira, Senhor, derrama a tua bênção naquela cadeira que eu sento, Senhor, pega aquela pessoa, Senhor, cura aquela pessoa no local onde eu sento. Ei, samaritano, faz o favor, se você vê alguém quebrado e ferido,
Saia do seu lugar e coloque ele num local de restauração e ore para que Deus venha descer com azeite, com vinho, com alegria, com bálsamo, com a cura, e use até o seu local. Eu vou pedir que todos os pastores, candidatos ao pastorado, ao ministério, ao diaconato, ao presbitério, que estão aqui com as suas esposas, eu vou pedir que vocês façam o que o bom samaritano fez. Fiquem de pé. Tem muitos aqui, talvez alguns aqui. Essa parábola, e aqui eu falo para vocês agora. Depois disso ele pega, leva o rapaz na hospedagem, coloca lá, cuida dele durante a noite, no outro dia vai embora e ainda deixa dinheiro, deixa um cheque em branco, fala assim, ó, se ele gastar outra coisa a mais, me fala que eu pago. Ele deixa um cheque em branco para uma pessoa que ele nem conhecia, nem sabia quem era, achou no caminho ferida. Bota aqui um cheque em branco para essa pessoa, coloca o valor que ela consumiu, porque eu quero cuidar dela. E a parábola acaba aí. A parábola acaba aí. Aí a pergunta de Jesus é: qual desses três te parecem o teu próximo? Qual é a resposta daquele homem? Bem, Senhor, o próximo me parece aquele que demonstrou misericórdia para com este homem. Aí o que o Senhor fala? Respondestes bem, então faze isso daqui para frente. Nós lemos isso aqui porque hoje nós estamos ordenando e reconhecendo, desculpe, melhor do que dizer ordenando ou consagrando, eu gosto da palavra reconhecimento. Por quê? Porque a gente tem noção que eu só vou fazer quando eu tiver o título. Eu só vou pastorear quando eu tiver o título. Eu só vou ajudar quando eu tiver o título. Eu só vou assistir o pastor quando eu tiver o título. Eu só vou evangelizar quando eu tiver o título. Mas a gente acaba de ler uma parábola onde Deus cita os maiores títulos de uma igreja, de pessoas que só tinham título, mas não exerciam coisa nenhuma. Era pastor, mas não pastoreava. Era levita, desculpa a piada, mas não levitava. Vocês estão entendendo? Não é título. Não é título. Quem é o pastor de verdade? É o bom samaritano. Quem é o diácono de verdade? É o bom samaritano. E quais são as características, pastor, que ele tem para ser o meu próximo? Que é isso que a igreja vai ver em vocês. A igreja a qual eu pastoreio, quando fala quem é o teu próximo que te ajuda, eu gostaria, pelo menos, eu espero que eles possam dizer em primeiro lugar: eu tenho um pastor que cuida de mim, que ora por mim, que se eu chamar ele vai estar presente para me ajudar. Quem é o bom samaritano? É aquele que para a sua agenda, para o seu trajeto, para a sua viagem, interrompe o que está fazendo para ajudar alguém. Quem é o pastor e o levita de verdade que nem um bom samaritano? É aquele que quando vê alguém ferido, não se distancia, mas se aproxima. Quem é um bom pastor, um bom ministro e obreiro na casa do Senhor? É aquele que quando vê alguém ferido, não expõe, mas cobre e cuida. Se necessário, tira do próprio bolso para ajudar a pessoa. Quem é o pastor e o obreiro que Deus espera e separa na Assembleia de Deus da cidade de São José dos Campos? É aquele que sai do seu lugar e cede o que ele tem para cuidar, para zelar, para curar, para levantar outras pessoas.